Vale a pena adquirir um Galaxy S21 agora em 2024? Começando com a sua tela e construção, o modelo tem uma tela de 6.2 polegadas, painel Dynamic AMOLED com taxa de atualização até 120 Hz, brilho altíssimo de 1300 nits. Porém, como uma novidade que não é muito boa, o modelo conta com resolução apenas Full HD. Desde os S6, todos os dispositivos da linha S contavam com telas 1440p. Esse dispositivo aqui foi o primeiro a não contar com isso. Na minha opinião, sinceramente, por um modelo desse tamanho, 1080p ainda é mais do que o suficiente. Quando a gente lembra ali, por exemplo, que nos modelos antigos, para você ativar um 1440p, você precisava ir em umas configurações e ativar esse modo, porque por padrão ele vinha desativado, significa que provavelmente muita gente deixava o modo desativado e nem sabia que a tela tinha mais para dar do que vinha de fábrica. Concluindo, o multimídia, o modelo também tem um ótimo som estéreo. Passando para a parte de construção, aqui a gente tem novamente uma novidade para essa geração que muita gente não gostou, que é o acabamento em plástico na parte de trás do dispositivo, com alumínio na lateral e vidro Gorilla Glass Victus na frente. Novamente, já desde o S6, os modelos vinham com acabamento em vidro. Pelo menos eles não abriram a mão da certificação contra água e poeira IP68, que ainda está encontrada nesse modelo. Passando para o processador, aqui no Brasil o dispositivo recebeu ali o Exynos 2100, atrelados a 8 GB de RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Passados 3 anos desde o lançamento desse aparelho, obviamente o processador envelheceu e ele já não impressiona mais tanto quanto quando ele era novo, mas também ele não envelheceu tanto assim não. No Antutu, o modelo ainda é capaz de pontuar acima dos 700 mil pontos na última versão. Algo assim bem acima, por exemplo, do carro-chefe dos intermediários da linha atual, do A54, por exemplo. E o que vai significar isso no dia a dia basicamente? Tudo o que você quiser rodar, vai rodar com certa tranquilidade no dispositivo. Aplicativos do dia a dia, vai rodar, às vezes até conseguindo aproveitar a tela de 120 Hz. Games mais pesados também normalmente vão conseguir aproveitar essa tela melhor. Às vezes rodar até nas qualidades máximas dos games. Mesmo não sendo um aparelho recente, o processador ele ainda é mais do que o suficiente para tudo o que você quiser imaginar. A não ser que você esteja indo para um lado mais obscuro da Play Store, por exemplo, em emuladores e etc, que aí pode ser que sim, o processador um pouco mais antigo reclame um pouquinho. No quesito de games, eu testei aqui o COD Mobile e rodando ali nas qualidades praticamente máximas, o dispositivo não teve nenhum tipo de travamento nem nada do gênero. A única coisa que você vai perceber que não é muito interessante, no entanto, é o aquecimento. O dispositivo aquece bastante na região da tela e ali próximo à câmera. Mesmo quando você não está fazendo algo muito intenso, o dispositivo tende a esquentar bastante. Não chega a impedir você de fazer certas tarefas, como o que acontecia no meu antigo S20 FE Exynos lá em 2020, que o dispositivo quando começava a esquentar simplesmente não deixava mais você usar a câmera, por exemplo, mas incomoda um pouco e é chatinho. Com relação às câmeras, o conjunto é o mesmo do antecessor, o S20, ou seja, a gente tem uma principal de 12 megapixels, abertura 1.8, uma ultra wide de 12 megapixels, abertura 2.2, que chega até 120 graus, e uma lente de 64 megapixels, que permite zoom ótico de até 1.1x e zoom híbrido de 3x, que é uma lente um pouquinho esquisita que eu vou explicar daqui a pouquinho. Na frontal nós temos 10 megapixels com abertura 2.2. Com relação aos resultados obtidos na câmera, eu fiz alguns testes lá quando testei o dispositivo pela primeira vez no ano passado, mas também tirei mais algumas fotos mais recentemente para relembrar e tudo mais, né? E olha, mesmo em condições ruins de iluminação, graças à boa abertura e também os pixels grandes, 1.8 microns, ou seja, ele consegue captar bastante informação em cada pixel, ainda dá para conseguir fotos muito boas, mesmo em cenários não ideais. E é esperado que você vai conseguir resultados melhores numa câmera como essa, nessa câmera principal, do que, por exemplo, intermediários atuais, como o M54 e o A54. A ultra-wide não consegue exatamente manter a qualidade da principal e cai bastante com relação a ela. Quando você estiver em situações não ideais, vai ter ruído, infelizmente. Por fim, a gente tem essa câmera de 64 megapixels que é meio esquisita. Por padrão, se você tirar a foto com esses 64 megapixels, você vai ter um zoom de apenas 1.1x, ou seja, praticamente nada e mal serve ter uma câmera para isso.
No entanto, a forma mais esperada para o usuário utilizar é utilizando ali o botão de 3 vezes ali que aparece lá embaixo no aplicativo da câmera da Samsung, no qual você está usando um pouco de zoom eletrônico. Como é que funciona? Basicamente ele vai tirar essa foto de 64 megapixels de um jeito ou de outro, mas ele corta a foto até 12 megapixels já aplicando o zoom. Tem um pouco de upscaling às vezes, ou seja, ele dá uma melhorada na foto artificialmente, portanto não é uma câmera tão competente e tão boa quanto lentes propriamente ditas que conseguem chegar em 3 vezes de zoom ótico, zoom verdadeiro, sem ser eletrônico. Com relação à lente frontal, o sensor é bem competente e me impressionou também de forma semelhante à principal traseira. Passando para a gravação, o modelo é capaz de gravar até 8K 24 fps ou até 4K 60 fps atrás, que é o mais normal, enquanto que na frente ele chega até 4K 60. Passando para a bateria, o modelo foi o primeiro a vir com uma tela de taxa de atualização variável, que poderia mudar de 48 até 120 Hz, para exatamente ajudar na autonomia de bateria. E quando o aparelho era novo, ele sim conseguia resultados um pouco melhores do que o seu antecessor, do que o S20. Mas de qualquer forma, é pouco provável que você consiga achar um aparelho desse com bateria perfeita novo. E usado, infelizmente, por conta do aparelho ter uma bateria boa quando ele era novo, mas não ser ótima, é esperado que sim você vai ter uma bateria fraca atualmente, dependendo obviamente da saúde da bateria do seu dispositivo. O que eu tenho aqui para testar, tá com uma bateria já um pouco degradada, e ele conseguia ali no máximo 3 horas e meia, 4 horas de tela estourando num uso médio para leve. Se pegar pesado, portanto, vai precisar carregar mais do que uma vez por dia. Pelo menos no quesito de carregamento, os 25 watts não impressionam, mas são suficientes para não demorar muito para carregar ali, demorando um pouquinho mais, apenas de 1 hora para conseguir uma carga completa. Algumas funções extras que eu também gostaria de citar. No quesito de conectividade, o aparelho é bem completo, até para um dispositivo que foi lançado atualmente, por exemplo. A gente tem Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC e 5G. Esse foi o primeiro dispositivo da linha S a contar com o 5G aqui no Brasil. No mais, ele também conta com sensor de impressão ultrassônico, sistema de armazenamento UFS 3.1, USB-C 3.2 e suporte ao Samsung DeX. Ou seja, bem completinho. No quesito de software, quando o modelo foi lançado, ele foi prometido ali 3 grandes atualizações e 4 anos de suporte de segurança. No entanto, no ano seguinte que ele foi lançado, com o lançamento do S22, eles aumentaram isso para 4 grandes atualizações e 5 anos de suporte. O que isso significa? Que o modelo está com o Android 14 e vai receber o Android 15 durante esse ano, além de que também até provavelmente no início do ano que vem, ele vai receber atualizações de segurança mensais e etc, o que é algo sempre muito legal de ver. Antes de concluir o vídeo, acho importante mencionar apenas um pouquinho os outros modelos que foram lançados em conjunto com esse dispositivo aqui. O modelo intermediário, o Plus, é literalmente um Plus, ou seja, ele é basicamente um modelo maiorzinho, com uma bateria um pouco melhor, que tem uma autonomia um pouco melhor, mas basicamente é isso, não tem muita diferença entre os dois. Já o Ultra sim ganhava uma ficha técnica bem mais interessante. O carro-chefe da marca tinha uma maior tela dos 3 modelos, 6.8 polegadas, mas também voltava a ter a resolução de tela que muitas pessoas queriam que os modelos mais baratos tivessem também, 1440p. No mais, a gente também tinha mais memória RAM, chegando até 16 GB de RAM no modelo mais caro. E a gente também tinha um conjunto de câmeras bem diferente, com a principal de 108 megapixels, foco a laser bem superior, que era inclusive um sensor melhorado do que o S20 Ultra que tinha no ano anterior. Ele também tinha 2 lentes de zoom, um para zoom ótico até 3 vezes de 10 megapixels e outro também de 10 megapixels para zoom ótico de até 10 vezes. Por fim, também tinha uma frontal melhor de 40 megapixels. Não bastante, também o modelo tinha a melhor bateria dos 3, 5.000 mAh. Enfim, vamos falar de preço para poder concluir esse vídeo. O S21 normal costuma ficar ali na faixa dos R$ 1.300 a R$ 1.400 em site como o Outlet do celular e Trocafy, por mais que no momento ele não estava em estoque. Plus sobe ali um pouco para até os 1.700, enquanto o Ultra normalmente custa acima dos R$ 2.000. Se você procura um aparelho de com uma tela muito boa, câmeras muito boas e um desempenho muito bom mesmo hoje em dia, o S21 normal tem o melhor custo-benefício entre os 3. Como eu disse, o Plus é apenas um Plus e o modelo Ultra sim tem uma ficha técnica mais interessante, mas pela faixa de preço que ele custa normalmente, eu já estaria tentando olhar para outros modelos, como um S23, por exemplo, que já esteve ali por volta dos 2.600, que é o que o S21 Ultra está custando nesse momento na Trocafy. O modelo sim não vai contar com um conjunto de câmeras tão
versátil, mas ele tem um processador muito melhor e uma longevidade muito maior por ser um produto mais novo. Outro modelo que eu acho que também é importante mencionar é o S22, que custa ali na faixa do mesmo preço ali do S21 Plus. Em relação ao S21, ele vai contar com um conjunto de câmeras melhores, a gente finalmente tem um sensor com zoom ótico e etc. A gente também tem um processador Snapdragon, que normalmente é preferido pelos usuários. E, na verdade, o grande pormenor do S22 é a bateria, né? Que ela reduziu para as 3.700 mAh. Se você for adquirir um usado, provavelmente ele vai ter uma bateria pior do que um S21. A não ser que você compre novo. Só que aí novo, novamente, eu não acho que vale a pena. De qualquer forma, eu acho sim que o S21 tem um custo-benefício muito legal atualmente. Talvez melhor do que o S22. É um aparelho que ainda assim impressiona muito no quesito de desempenho, principalmente. A faixa de preço que ele custa, é difícil de você encontrar qualquer outro aparelho que vá ter um desempenho melhor. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Eu vou deixar aqui de recomendação para você assistir o vídeo que eu fiz recentemente a respeito do S23. Mas eu vejo vocês na próxima.